Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz de Cristo nessa manhã. Temos a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, que é o poder para nos levar à salvação eterna em Cristo Jesus, para que um dia possamos estar nesse lar preparado por Ele desde a eternidade, não é mesmo? E queria agradecer ao nosso irmão Gabriel. Obrigado. Eu queria agradecer ao nosso irmão Gabriel pela leitura da palavra do Senhor, né? Muito enriquecedor para nós vermos como o nosso Deus, Ele permitiu que tudo isso acontecesse para a nossa salvação. Cada um que tem um valor muito especial para o Senhor. E olha que interessante, nesse momento aqui que Jesus estava iniciando aquele processo do sacrifício dele por cada um de nós, as pessoas estavam iniciando o processo de condenação naquilo que seria um sacrifício perfeito, que foi esse o tema proposto pelo nosso presbítero, José de Almeida, sacrifício aceito, né? Para ser um sacrifício aceito, ele precisa ser um sacrifício o quê? Perfeito. Né? E eu comecei com essa passagem. O contexto dessa passagem nos faz instigar ainda mais a perceber por que o sacrifício de Cristo, de fato, foi aceito pelo nosso Deus. Eu vou orar e que Deus possa abençoar, que a palavra dele possa trazer luz para nós, num ponto tão importante, que é entender por que foi necessário, de fato, Jesus passar por aquilo para que nós pudéssemos ter o perdão dos nossos pecados. Não foi bodes, não foi uma vaca, uma ovelha, um passarinho que poderia ser sacrificado neste momento para o perdão dos nossos pecados. Não. Teve que ser Cristo. Esse é o sacrifício aceito. Amém, irmãos? Vamos entender mais sobre isso essa manhã, se Deus permitir. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por Tua palavra ser viva, por Sua palavra ser eficaz. E ela nos permite, Pai, ao obedecer a Tua palavra, ao ter fé naquilo que os Teus servos escreveram e transmitiram aos cristãos daquele primeiro século, e hoje chega até nós, ó Pai, podemos ter a certeza de quem fez a promessa é fiel, de quem fez toda essa obra maravilhosa, só poderia ser o Senhor, meu Deus. E nós temos fé que o Senhor, a cada dia, nos aproxima mais dessa eternidade prometida a cada um de nós. Quando nós cremos, confiamos, temos fé, entregamos as nossas vidas ao Teu Filho Jesus, que é, sim, o autor da salvação eterna, Pai. Obrigado e nos ilumine a cada dia para compreender mais da Tua palavra e nessa manhã em especial que ela fale em nossos corações. Em nome de Jesus é que nós choramos. Amém. Eu fico pensando um Deus tão incrível, um Deus tão puro, um Deus que não há o que melhorar. Não tem como Deus melhorar. Ele já é perfeito. E nós temos que entender como que isso é transformador. Porque Deus, na sua eternidade, Ele não tem fim. Ele também não tem começo. Explica? É possível? Na nossa mente tão limitada, ao olhar para mim, ao olhar para você, ao olhar para todos nós, quando um olha para o outro, nós não vamos conseguir enxergar a perfeição. Nada que você fizer ou que eu fizer terá sido perfeito. Sempre há possibilidade de algo ser o quê? Melhorado. Mas Deus não tem como melhorar. Não tem como aperfeiçoar Deus. Ele é perfeito. Ah, mas como Ele permitiu, como esse mistério dele permitir que o pecado entrasse no mundo?
que o pecado acabasse com as nossas vidas, nos levasse à morte, sendo que, se ele é perfeito, ele poderia evitar todo esse processo. Mas aí ele não seria Deus, porque na sua soberania, no seu mais alto poder, ele deu a cada um de nós, através da pessoa lá de Adão, a possibilidade de tomar escolhas, de definir o que nós queremos, de escolher se nós queremos seguir a ele ou ao mundo. Foi assim a Adão. E através de Adão, chegou o pecado para cada um de nós. Mas através de Cristo, chegou a graça. Desde o início. É importante pensar como que Jesus, lá na criação, já tinha definido junto com Deus e o Espírito Santo, que são um, não é verdade? Mas como é que você compreende isso? Esse antinômio, os três são um, mas todas as coisas foram criadas através de Cristo, inclusive a gente. Olha a perfeição, mas são três que são um. E você? Também é três, que é o quê? Um. Você é espírito, é alma, é consciência e é corpo. E Jesus que é dois, mas na verdade ele é um. Porque ele é corpo de um homem e ele é Deus. Deus não morre. Olha que mistério. Mas o corpo morre. Então, um sacrifício para ele ser aceito, um sacrifício para ele ser perfeito, precisava passar por um momento tão singular, que não teria como acontecer novamente. E aí, diante desse texto, quando fala assim, né, no finalzinho, alguns cuspiram no rosto de Jesus, né, deram murros, deram tapas, ainda perguntava para ele, quem foi? Cristo, que fez isso contigo. Ele começou a passar esse processo, e é interessante que, ao estudar, irmão, sobre esse tema tão desafiador, né, a gente imagina, Cristo precisava? Ele precisava ser flagelado, passar por tanta tortura, ter espinho, coroa de espinho cravada na cabeça? Ele precisava disso? Não poderia todos os judeus reunir e falar assim, conforme fala a palavra do Senhor, conforme fala todas as profecias, Jesus é o Cristo. Vamos pegar Jesus, levar ele lá no Santo dos Santos e oferecer ele como sacrifício vivo pelo pecado de cada um de nós. Jesus ia falar, não, de forma alguma. Ele iria. Mas não. Os mestres judeus, os escribas, sacerdotes, o povo em geral, não aceitou as palavras de um mestre que estava ali mostrando que ele veio e cumpriu a lei, que ele era perfeito porque ele é Deus, e que se eles aceitassem a palavra do Senhor, naquele momento o sacrifício ia acontecer, ele ia ressurgir, e pronto. Nossos pecados estavam perdoados. Sacrifício aceito, tetelestai, como diz lá em João, capítulo 19, quando Jesus entregou o Espírito, ele falou, está consumado, pago a dívida sua, minha, de cada um de nós. Mas não, vamos fazer o pior que nós podemos fazer, porque é isso que o pecado nos remete. Vamos flagelar o Filho de Deus. Vamos maltratar, dar tapa, murro, chicotear, sangrar, pregar numa cruz. Foi isso que eles escolheram, que talvez
E, com certeza, se nós estivéssemos lá, alguns de nós, ou a maioria, também faria mesmo. Poucos, talvez, estariam acompanhando Jesus, como João, Maria. Alguns acompanharam Jesus até ser crucificado. Porque nós somos maus. Nós somos políticos. Nós queremos estar melhor do que os outros. Nós queremos aparecer. Nós queremos mostrar para todo mundo que nós somos melhores. E julgamos um irmão, e julgamos uma pessoa que ela não é tão boa quanto deveria ser. E se eu fosse levar ela na minha casa, eu nem levaria. Talvez eu levaria o outro, que eu acho que é melhor. Nós julgamos um ao outro. Foi assim que foi a decisão por Cristo ir para a morte. Muitas testemunhas foram levadas e testemunhas falsas, e não conseguiu achar aquilo que Jesus tinha errado. Mas o fato é, eles acharam duas testemunhas que falaram o quê? A mentira? Não, a verdade. Jesus era o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Amém, irmãos? E Jesus passou por tudo que nós aqui, que somos cristãos, entendemos. Quem está assistindo o vídeo na internet também já sabe que Jesus é o Filho de Deus, o único Senhor e Salvador. Não há nenhum outro caminho que não seja através de Cristo. Nenhum. Mas, mesmo assim, naquela oportunidade, se hoje acontecesse o mesmo, nós iríamos explorar o que nós temos de melhor, que é a maldade. Nós talvez faríamos a mesma coisa. Mas olha como que é interessante. Os discípulos de Jesus começaram a desacreditar. Vocês sabiam disso? Logo depois de tudo que passou, do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo, hoje o que nós mais louvamos a Deus nesse culto foi sobre o quê? A ressurreição de Cristo. Foi maravilhoso. Tocou em cada um de nós, porque nós sabemos que Cristo ressuscitou. Amém, irmãos? Então, pronto, olha que maravilha. Isso nos alegra. Ele venceu a morte e nos deu essa condição também de sermos salvos pela morte. Mas os cristãos começaram a desacreditar. Será mesmo? Será mesmo que aquele sacrifício foi válido? Será que aquele sacrifício foi aceito? Isso, poucos anos depois que Jesus foi morto da forma como ele foi na cruz. Eles já estavam questionando, e alguns começaram a voltar a acreditar que o melhor era matar um bode pelo pecado. Sacrifício perfeito, sacrifício aceito, por amor a cada um de nós. Jesus tomou do cálice que Deus havia dado e recebeu toda a ira de Deus contra o pecado naquele momento na cruz por nós. E havia irmãos nossos, que já estavam duvidando. Será? Talvez eu tenha que matar um bode, porque eu pequei muito. Aí o escritor de Hebreus, capítulo 10, peço os irmãos para abrir lá em Hebreus, capítulo 10. Ele tenta, de uma forma única e maravilhosa, escrever aos irmãos, aos judeus, que eles precisavam compreender o quê? Nós lemos Mateus. O objetivo do Evangelho de Mateus, se você ler toda hora, o apóstolo quer falar que o que Jesus estava fazendo estava cumprindo uma profecia. Então, Jesus fez algo segundo a palavra do Senhor, conforme diz os profetas, e Mateus referia. Então, o tempo todo, quando você pegar Mateus para poder ler, você está aprendendo que você está fazendo uma recordação do Velho Testamento de tudo que seria cumprido na vida de Jesus. Maravilha!
E agora aqui o escritor em Hebreus, ele coloca, capítulo 10, versículo 1, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Todos os anos, os judeus se aproximavam de Deus para adorar, mas precisava, ano após ano, sacrificar. O sumo sacerdote precisava de ir lá e sacrificar um animal, derramar aquele sangue, aspergir, primeiro sobre ele e depois diante do povo todo. Para perdoar pecado? Não. Não era para fazer isso. Diz o texto, continua. Se pudesse fazê-los, não deixariam de ser oferecidos, ou seja, todo ano tinha que fazer, mas se pudesse curar o pecado que nós recebemos lá, com a vulnerabilidade dele, quando Adão pecou, se pudesse resolver com esse sangue derramado de um animal, já teria acabado, não precisaria. Mas não, pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais seriam culpados de seus pecados. Contudo, estes sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. A gente cantava parabéns, então, para os pecados todo ano. Né? Recordação. Fez um ano, vamos cantar parabéns de novo. Vamos lá, no dia da expiação, matar um animal, para lembrar você e eu, de que nós somos pecadores. E que isso não seria o suficiente, não seria o sacrifício aceito por trocar o meu pecado para a minha salvação. Só, como nós sabemos, né, só protelava, só rolava. Até chegar quem? Até chegar quem, irmãos? Jesus. E aí diz o texto, né? Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecado. Impossível. Eu gosto quando aparece a palavra impossível na Bíblia. Porque se ela falou que é impossível, é impossível. É impossível, não tem jeito. Acabou. Então vamos pensar, para quem que ele estava escrevendo, o escritor estava escrevendo? Para os cristãos, irmãos nossos, que estavam começando a abandonar o sacrifício aceito, perfeito de um Deus vivo, que morreu na cruz, para poder começar a pensar nos bodes. E às vezes a gente faz a mesma coisa, tem um monte de gente cheia de pensamento de bode aí. Querendo abandonar, querendo desviar, querendo ir para outro caminho que não seja um único caminho. Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Eu conheço um monte de pessoas inteligentíssimas, pessoas boas, pessoas fantásticas, mas eles não me levarão para o céu. Quem pode me levar para o céu é Cristo Jesus. São pessoas fantásticas, pessoas boas, como nós. Mas que nós estamos sempre sujeitos ao erro, não é verdade? Olha aí os irmãos errando, gente. E não dá nem para julgar, não dá nem para jogar pedra. Né? Como foi na escola dominical, muito bem ministrado pelo servo Samir. Isso é uma bênção, irmão, na minha vida. Glória a Deus que te colocou nessa congregação. Eu vejo que quando o escritor começa a mostrar a profecia de Jesus como sacrifício aceito, perfeito para nós, ele começa a responder, nos ajudar a responder, porque precisou de um Deus perfeito, poderoso, vir a esse mundo, passar pelo que ele passou. Olha só, diz aí no versículo 5, por isso,
quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Então o escritor, nesse momento, cita uma profecia. Que profecia? Eu até separei aqui rápido para ler para os irmãos, para não demorar. Lá em Salmos 40, é um salmos muito usado, porque tem outros versículos lá maravilhosos, né? Como é feliz o homem que põe o Senhor a sua confiança. Tem vários versículos incríveis em Salmo 40. Um salmo de Davi. Olha como é importante a passagem referida pelo escritor de Hebreus, lá no capítulo 10, versículo 5, e agora em Salmo 40, onde ele diz no versículo 6, sacrifício e oferta não pedistes, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Versículo 7. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. Então, o escritor está citando aqui uma profecia falada por Davi, mostrando ali que, naquele momento, quem estava conduzindo aquela fala de Davi, inspirada pelo Espírito Santo, era o próprio Jesus. Espírito Santo, Deus, Jesus, eles são o quê? Um. Eles são o quê? Deus. Quantos deuses existem? Um. Eterno, não morre. Ele coloca de uma forma tão maravilhosa que mostra, lá em Hebreus, continuando em Hebreus, fala: por isso, quando Cristo veio ao mundo, ele disse: sacrifício e oferta não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado te agradaste. Versículo 7 do capítulo 10 de Hebreus, lendo novamente. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Versículo 9. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Acabou aquele primeiro sacrifício. Ah, Daniel, já sei isso. Vale agora o segundo. Também entendo. Mas vocês perceberam que os dois versículos, um que está lá em Salmo e o outro que está em Hebreus, eles são, em algum momento, diferentes? Às vezes a gente não percebe, irmãos. Como é interessante a palavra do Senhor e como que ela é poderosa. Em Salmo, Deus estava ouvindo o pedido de Jesus. Jesus fez um pedido, ouviu de Deus um outro pedido. Incrível. E já no livro de Hebreus está falando assim: mas um corpo me preparaste. Em Salmo está falando que os sacrifícios e as ofertas transmitiram um ouvir de Jesus sobre a vontade de Deus, que era fazer Cristo a vontade dele, a vontade do Pai.
Mas para que isso pudesse acontecer, irmãos, precisaria ter um corpo. Um corpo. Então, o escritor de Hebreus, na hora que ele escreve, ele não colocou o ouvir de Jesus, que estava falando. Ele colocou o agradecimento de Cristo pelo corpo que ele recebeu. Afinal, Jesus sendo Deus, como que ele iria morrer se ele não tivesse um corpo? Como ele seria sacrificado por cada um de nós, um Deus vivo, se ele não tivesse um corpo? Ele precisou nascer da Virgem Maria. Ele precisou crescer. Ele precisou passar por tudo que nós passamos neste mundo. Cumpriu a lei? Ele iria cumprir, irmãos. Passaria por tudo como passou por nós e iria cumprir, porque é um sacrifício perfeito. E aqui no escritor, o escritor de Hebreus está querendo destacar. Ele já interpretou o texto de Salmos, mostrando para nós que esse corpo que Jesus recebeu, sendo Deus, iria sim ser o sacrifício aceito por ele. Porque não tinha outro jeito. Tudo o que aconteceu na Bíblia, no Velho Testamento, era para mostrar e apontar Cristo Jesus. Aquele povo de Israel escolhido, nós que somos escolhidos, aqueles bodes, animais sendo sacrifício, era Cristo como sacrifício aceito, perfeito de Deus para nós. E se tudo foi criado por meio de Cristo, ele sabia que ele precisaria passar por aquele momento. Ele tinha consciência disso. Mas não era algo tão simples. Mas resolveu o problema do pecado. Amém, irmãos? Resolveu. Jesus é a solução. É isso que o escritor de Hebreus estava falando para os irmãos, é isso que nós precisamos entender. Cristo é a solução, não é outro. É um sacrifício que, como diz aqui, continuando em Hebreus 10:10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos o quê, irmãos? Santificados. Antes a gente chegaria na frente de Deus e eu não sou judeu. Tem algum aqui judeu? Tem uns aqui que tem cara de judeu, né? Mas só os judeus que poderiam, né, Maurício? Você tem cara do Barack Obama, então não é judeu, né? É bonito, mas ele é bonito. Nosso pastor é bonito, bonitão. Então, não tinha jeito, irmãos. Todos aqui iam para o inferno. Mas com Cristo está o quê? Resolvido. Aqui diz o texto que nós somos santificados por meio do sacrifício do quê? Ele poderia, por meio do sacrifício de Jesus. Não, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Não tem duas vezes, acabou. Paga os pecados de todos nós. Amém? Como faz sentido João 19, quando Jesus, antes de entregar o Espírito, falou o quê? Está consumado, está pago. Tetelestai pagou. Irmão, você está livre do pecado porque ele foi pregado na cruz. Amém? Vamos ficar firmes. Porque às vezes, né, no contexto da leitura feita pelo nosso irmão Gabriel, Jesus ali, momentos antes, quando eles foram prender Jesus, o que aconteceu? Momentos antes da passagem ali que o Gabriel leu, momentos antes, Pedro pegou lá a espada, não foi? Bem conhecido por nós. Foi lá e, cortou a orelha de Malco, né? E Jesus falou, olha, quem vive da espada, morre da espada. Mas o ensinamento que eu acho maravilhoso, esse é muito importante, como todos que Cristo falou, mas o ensinamento que eu vejo tão importante que fecha
esse sacrifício feito por Cristo é que Jesus falou assim, olha, eu poderia pedir ao Pai legiões de anjos. Não é isso, irmão? E você acha? Ele está falando para Pedro. E você acha que ele não iria me atender? E acabava tudo. E, de novo, todos nós estaríamos condenados pelo pecado. Mas isso não aconteceu. Jesus pediu a Deus um corpo para cumprir a vontade de Deus, para morrer na cruz por cada um de nós, não faria sentido nenhum. Naquele momento tão terrível de flagelo, ele resolver acabando com todos nós. Não faz sentido. Olha como é maravilhoso perceber esse plano de salvação de Deus aplicável a cada um de nós, para que nós pudéssemos hoje participar da ceia, como nosso irmão Felipe ministrou, lembrando desse momento da morte, mostrando que esse sacrifício, ele foi um sacrifício aceito por Deus. Não foi a vontade de Jesus, foi a vontade de Deus. Então, irmãos, a vontade de Cristo é sempre fazer o quê? A vontade do Pai. Os dois são um só. Os dois estão fazendo a mesma vontade. Não dá para entender. É Deus, na sua maravilhosa pureza, perfeição, que nos dá essa oportunidade de viver pela fé, crendo que aquele Cristo que morreu na cruz daquela forma, foi através do plano perfeito de salvação dos três. Porque o Espírito Santo foi enviado para nós, para nos dar condição de, mesmo na nossa limitada mente, compreender um plano desse maravilhoso de perfeição de Deus, transformando Jesus Cristo como quem? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém, impossível é gostoso de falar, né? E aqui está falando o quê? Ninguém vai chegar aos céus, a Deus, se não for através de Jesus. Amém? Você está no caminho certo. Que o caminho é Cristo Jesus. Por todo esse amor e esse sacrifício feito por Ele. Que Deus abençoe os irmãos, tá?